Olá, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de gestão financeira, falaremos nessa aula sobre os índices de endividamento. Esses índices ou indicadores, eles fornecem elementos para avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores, seja instituições financeiras, seja fornecedores, e sua capacidade de cumprir os compromissos financeiros de longo prazo. Então, nesta aula, nós veremos vários indicadores de composição financeira, do endividamento de curto prazo, de longo prazo. Então, vamos lá. Bem, pessoal, utilizaremos esses dois demonstrativos, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Esses dois demonstrativos serão utilizados nos exemplos seguintes que nós trouxemos nos slides sobre cada um dos indicadores. Então, vocês devem vir aqui consultar qualquer dúvida. Aqui nos exemplos, no caso, nós utilizamos sempre o ano X2, temos o ano X1 e o ano X2. Então, tanto do lado do ativo como do lado do passivo, nós utilizamos X2 e no caso da DRE também estaremos utilizando apenas ano X2, certo? Então, vocês podem vir aqui consultar. Iniciaremos falando sobre esse primeiro índice, o índice de endividamento total ou quociente de endividamento, ou também chamado de endividamento geral. O endividamento total, ele mede a parcela do ativo financiada por capitais de terceiros. Então, a fórmula é endividamento, PE, que é o passivo exigível, que é, no caso, formado pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Então, utilizando o exemplo que da demonstração que nós trouxemos, no caso, o endividamento em relação a X2 ao ano X2, nós temos que o passivo circulante 40 mil, mais 18 mil do passivo não circulante, dividido por 108 mil, que é o valor do ativo total. Então, a gente encontra esse valor de 0,53 ou 53%, que significa que 53% dos recursos aplicados no ativo são financiados por capitais de terceiros e apenas 46% são financiados por capitais próprios. Então, a gente tem aqui essa relação de capitais de terceiros dividido pelo ativo total. Esse índice ele também é conhecido como dependência financeira e mede a porcentagem dos recursos totais da empresa, então, recursos totais, ativo total, que se encontra financiada por capitais de terceiros. Então, essa é a relação que a gente quer encontrar aqui. No caso, para cada R$1 investido pela empresa em seus ativos, em cada R$1 em seu ativo total, o quanto provém de recursos que são financiados por recursos não próprios ou por recursos de terceiros. Então, desses investimentos em ativo, a gente tem aqui que 53% são de recursos de terceiros. Nosso segundo índice é o índice de composição do endividamento. Então, esse índice ele mede a participação de dívidas de curto prazo sobre o endividamento total. Então, a gente tem aqui, quanto menor for essa relação, mais fôlego financeiro terá a empresa. Porque a composição do endividamento ele é formada aqui. Como é que é calculado esse índice? A gente tem o passivo circulante, dividido pelo passivo exigível, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, essas dívidas de curto prazo, que é o passivo circulante, sobre o endividamento total. Então, o ideal é que a empresa tenha menos dívida no curto prazo, para que ela tenha esse fôlego financeiro, tenha mais prazo de pagamento. O exemplo, continuando com a demonstração, em X2, nós temos que o passivo circulante 40 mil, que vai ser dividido por 40 mil, o passivo total do passivo, exigível 40 mil mais 18. Então, vocês vão perceber aqui que essa empresa ela está com muitas dívidas no curto prazo. Isso significa que ela vai ter que vender com menor prazo para poder conseguir pagar essas dívidas. Então, ela tem aqui uma situação financeira um pouco delicada. Então, 68% do capital terceiro são divididos de curto prazo e 31% em dívidas de longo prazo. Quanto mais dívidas a empresa tem em curto prazo,
mais situação, vendas, no caso, ela vai ter que efetuar aí à vista ou num prazo ainda menor do que esse pagamento dessas dívidas, para que então consiga cumprir com essas suas obrigações. O terceiro índice é o índice de participação de capital de terceiros. Então, ele mede essa dependência da empresa em relação aos recursos de terceiros. A gente tem que a fórmula capital de terceiros vai ser participação do capital de terceiros, é o passivo exigível, então passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo PL, que o PL a gente tem aqui é o que é a parte dos recursos próprios da empresa. Então, aqui a gente vai ter participação do capital de terceiros com relação ao capital próprio. No exemplo que nós temos trazido, o valor seria, né, no caso do passivo exigível, 40 mil mais 18 mil do passivo não circulante, dividido por 50 mil, que é os recursos do capital próprio. Então, a gente tem aqui que 58 mil dividido por 50, 116, que dá 116%. Então, vocês podem perceber que para cada R$1 de capital próprio, a empresa estaria usando 1,16 de capital de terceiros. Então, essa empresa ela é financiada na sua maior parte por capitais de terceiros. O capital próprio aqui está menos que a metade do que é investido dentro da empresa. Garantia do capital de terceiros. Então, a gente tem aqui o nosso quarto índice. Esse índice, ele vem trazer a garantia do capital de terceiro em relação à riqueza própria da empresa. Então, quanto maior o capital próprio, mais segurança haverá para que os credores que emprestam recursos para a empresa. Então, a gente vai ver aqui que essa forma já é o inverso da anterior. A gente tem garantia do capital de terceiros, é formado PL, sendo dividido por passivo exigível, passivo circulante, mais passivo não circulante. Trazendo um exemplo da nossa demonstração ano X2, a gente tem que 50 mil, então o valor que nós vimos anterior, agora ao contrário, 50 mil PL sendo dividido por 40 mais 18, 58 mil, que no caso a gente encontra aí 86,2%. Então, a interpretação é que para cada um de capital de terceiros há apenas 0,86 de capital próprio como garantia. Então, vocês observam que agora a empresa, ela já, de capital próprio, para conseguir cumprir as suas dívidas, ela já não consegue equalizar. Então, já está chegando uma situação aqui de que os investidores já terão maior cuidado, porque vou investir em uma empresa que de repente poderá não me pagar, né? Poderá não ter essa contrapartida financeira para o pagamento das suas dívidas. Os bancos, quando vão emprestar, eles pedem geralmente o quê? Fiança, aval, ou então as garantias reais que seriam o penhor e a hipoteca. Então, são garantias que vão, vamos assim, firmar que aquele empréstimo, aquele investimento será pago, que a empresa irá pagar suas dívidas. Nosso quinto índice é o índice de imobilização do PL ou do capital próprio. Então, imobilização a gente já vem trazer aqui, mostra o quanto do PL, capital próprio, da empresa está aplicado no ativo fixo, que seria essa imobilização, justamente o ativo. Esse ativo fixo é o ativo não circulante, que é formado aí no caso, a gente vai restringir apenas aos investimentos imobilizado e intangível. Então, vocês vão pegar lá dentro do ativo não circulante apenas esses três grupos de contas. A parte do ativo realizável a longo prazo não entra, certo? Então, apenas investimento, imobilizado e intangível. Então, nós temos que imobilização do capital próprio é formado por ativo fixo dividido por PL. Então, exemplo, a gente tem que 25 mil foi o valor do ativo fixo, no caso, 25 mil mais 10, dividido pelo PL. Então, a gente tem aqui 70%, então a interpretação é que 70% do capital próprio financiam o ativo fixo, ativo circulante, né? No caso, formado por esses três grupos, nós já falamos. Então, a gente tem aqui a seguinte situação, que 70% desse capital próprio, ele sendo aplicado em ativo fixo, pode, de repente, estar faltando
recursos aí na parte circulante, dentro do ativo circulante, que seriam esses recursos para compra de mercadorias, para pagamento de fornecedores. Então, a imobilização de capital próprio está muito alto. Tem muito capital, muito recurso sendo investido aí nessa parte de imobilizado, intangível, algum investimento. Então, a empresa ela tem que estar equilibrando esses recursos entre ativo fixo e essa parte lá do ativo circulante, para que não venha, de repente, faltar o capital de giro e a empresa conseguir, de repente, não conseguir cumprir com suas obrigações no dia a dia. Vamos lá, pessoal. No caso, sexto índice, a gente tem o índice de imobilização de recursos permanentes ou recursos não correntes. Então, vamos primeiro compreender o que significa isso. Esse é o percentual de recursos não correntes que foram destinados à aplicação do ativo fixo, que é o que nós já vimos no anterior. O ativo fixo é composto pelo ativo não circulante, investimento, imobilizado e intangível. Então, esses três grupos fazem parte do ativo fixo. Recursos correntes é a mesma coisa que passivo circulante e recursos não correntes, passivo não circulante mais PL. A questão aqui que vocês podem observar quando nós colocamos em sala de aula que nós falamos sobre origem e aplicação de recursos. Então, os recursos correntes e os não correntes, eles fazem parte das origens dos recursos. E o que nós iremos ver aqui nesse índice é, no caso, o quanto, no caso desse recurso não corrente, que vamos frisar aqui, é o passivo não circulante mais PL, está sendo imobilizado. Então, imobilização de recursos não correntes, a gente tem ativo fixo, dividido por passivo não circulante mais PL. Ao contrário do anterior, que nós vimos que tínhamos apenas ativo fixo dividido por PL, agora a gente tem ativo fixo dividido por passivo não circulante mais PL. Então, um exemplo desse índice de imobilização de recursos não correntes, em X2, nós temos que, no caso de ativo fixo, nós tínhamos apenas no imobilizado 25 mil e em intangível 10 mil. A gente não tem um grupo investimentos nesse balanço. Dividido por 18 mil, que é o passivo não circulante, mais 50 mil do PL. Então, encontra-se 51,47%. A interpretação é que 51% dos recursos não correntes financiam todo o ativo fixo. Então, a gente tem aqui, de todas as origens de recursos, 51% deles está sendo aplicado apenas em esse ativo fixo, investimento, imobilizado ou intangível. Bem, pessoal, até a próxima aula. Nosso conteúdo será indicadores de rentabilidade. Se cuidem e bons estudos!